Vamos definir agora ângulos entre dois planos. Se estes planos são coincidentes ou paralelos, a gente diz que o ângulo entre eles é zero. Tá? Então, para a gente, o interessante é quando esses planos eles são concorrentes. Tá? Então, vamos considerar dois planos alfa e beta que se cortam, tá? Que são concorrentes. E vamos chamar essa intersecção da reta T. Tá? Então, aqui eu estou marcando em verde essa reta T. Se a gente considerar os pontos A e B em T, então A é esse ponto aqui, e B é este outro ponto, tá? E a gente pegar retas R e R' perpendicular a T, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com T, uma passando pelo A, então eu tenho aqui a reta R, perpendicular a T, passando pelo A, e a reta R', perpendicular a B, desculpa, perpendicular a T, passando pelo B. E também considerar a reta S, perpendicular a T, passando pelo A, e a reta S', perpendicular a T, passando pelo B. A gente diz que o ângulo formado pelos planos vai ser o ângulo formado pelas retas R, RS ou R' e S', tá? E isso vai estar bem definido também pelo Teorema 29, porque a gente viu aqui, se a S e a S', elas são perpendiculares a T, significa que essas duas retas, elas são paralelas, elas estão no mesmo plano beta, e elas estão formando ângulos correspondentes de mesma medida. Então, essas duas retas são paralelas. A mesma coisa acontece na reta R e R', tá? E a gente viu no Teorema 29 que se nós temos duas retas concorrentes e nós temos pares de retas paralelas a essas concorrentes, que se interceptam também, então o ângulo formado por eles tem a mesma medida. Então, essa escolha de qual ponto tomar e qual reta tomar, ela é independente, tá? Então, nesse sentido, a gente pode pegar, né? A gente vai pegar como o ângulo entre as duas retas, entre os dois planos, o plano alfa, o ângulo entre o plano alfa e o plano beta, como sendo o ângulo entre duas retas, R e S, tal que R está num plano e é perpendicular à reta de intersecção dos dois, e S está no outro plano e é perpendicular à reta de intersecção dos outros dois. Então, aqui eu peguei um outro exemplo, tá? Então, eu tenho dois planos, o plano alfa e o plano beta. Aqui eu tenho a intersecção dos dois planos. Vou pegar aqui um pontinho qualquer em cima dessa intersecção e vou considerar uma reta no plano alfa, perpendicular a T, e uma outra reta no plano beta, também perpendicular a T. Aí, o ângulo formado pelas duas retas, pelas retas R e pela reta S, é o que a gente chama de ângulo formado pelos dois
planos, tá? E a escolha dessas retas, desde que elas sejam perpendiculares à reta T e que elas passem pelo mesmo ponto, né? A escolha dessas retas independe. Bem, no caso do cubinho, né? No caso do cubo, a gente tem uma situação, né? Um pouquinho diferente, a maneira de calcular vai ser a mesma, só que aí o ângulo que está acontecendo, ele é diferente, né? Por exemplo, se eu pegar este plano aqui, tá? Que é o fundo do nosso cubo, né? O fundo da nossa caixa. Esse plano que eu tô pintando de amarelo. Tá? O plano onde a reta R está apoiada. Tá? Este plano para ser o meu alfa. E vou pegar um outro plano, tá? Este plano aqui, para ser o beta. Tá? Vocês podem marcar isso numa caixa. Tá? Serve no cubo e serve no paralelepípedo também. Então, tô pegando esse aqui para ser o beta. A reta de intersecção entre os dois planos é essa reta aqui, ó. Essa é a reta T de intersecção entre os dois. Para eu determinar o ângulo entre eles, esse plano alfa e esse plano beta, basta eu pegar uma reta contida no plano alfa que seja perpendicular a T, e aí eu já tenho traçado até aqui a reta R, em que isso acontece, e uma outra reta contida no outro plano, ou seja, no beta, que seja perpendicular a T. Bem, essas duas retas se interceptam, e se vocês olharem num cubo ou num paralelepípedo, né, a gente consegue ver que elas vão se interceptar num dos planos, né? Se for uma caixa, a gente pode pensar que é uma das faces dessa caixa, né? Então, aqui vai formar um ângulo. E no caso particular do cubo e do paralelepípedo, este ângulo é um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, nós dizemos que os dois planos são perpendiculares. Tá? Então, nós vamos chamar eles de perpendiculares quando a gente chama eles de perpendiculares quando o ângulo formado entre eles é 90 graus. Tá? Então, notem que aqui a gente está usando uma nomenclatura diferente entre as retas reversas, que a gente diz que quando elas formam um ângulo de 90 graus, elas são ortogonais, e aqui eu estou usando o termo perpendicular. No plano, essas duas coisas elas coincidem, mas no espaço elas têm um significado um pouquinho diferente, tá? Se eu digo que dois elementos são perpendiculares, então significa que eles realmente se interceptam e formam um ângulo de 90 graus. Quando eu digo que eles são ortogonais, eles não necessariamente se cortam, mas quando eu pego uma paralela a ele conveniente que corta o outro elemento, aí esta paralela forma um ângulo de 90 graus com o que eu estou querendo,
tá? Então, quando eu digo que são perpendiculares, eu já estou supondo, já está subentendido que eles realmente se interceptam. Quando é ortogonal, não necessariamente.